se não ouvir um sócio excluído da sociedade, nós estamos diante de uma nulidade relativa ou absoluta? Pergunta novamente bacana. Aliás, aqui no programa é assim, as perguntas são sempre muito bacanas porque fazem com que a gente complemente o nosso conteúdo. Ele está falando assim, olha, eu vou usar a exclusão extrajudicial. Excluir o sócio, mas não ouvir esse sócio, não dê a oportunidade de defesa. Que tipo de nulidade que é essa? Bom, na minha opinião, a gente não tem isso construído na doutrina de direito empresarial, mas na minha opinião, uma nulidade absoluta. Porque eu estou violando um desses direitos que são aqueles princípios basilares mesmo, até constitucionais. Então, eu não posso passar por cima desse direito dele se defender, ainda que às vezes seja só pro forma, e passar por cima disso e logo pedindo a sua exclusão. Se eu fizer isso, esse sócio, ele pode ir ao judiciário e pedir de fato a nulidade, pedir ressarcimento. Aí ele vai avaliar o que é melhor. Será que é melhor eu voltar para uma sociedade dessas? Ou é melhor eu só ser ressarcido, ser indenizado? Aí a pessoa é que vai decidir o que é melhor para ela. Tá certo? Beleza, obrigado. Aqui na sala a gente tem? Diga. Se no contrato social não tiver uma cláusula de exclusão, um sócio pode ser excluído extrajudicialmente ou só por vias judiciais? Olha só, a pergunta do nosso amigo, ele está dizendo, olha, faltou um dos requisitos. Não tem previsão no contrato, mas imagina que todo o resto tenha sido preenchido. Puxa, se isso acontecer, eu não tenho como usar a hipótese do 1085. Eu só posso recorrer ao judiciário. Porque, na verdade, o que a gente precisa entender é que essa possibilidade do 1085 é exceção. Não é para ser usada sempre. Então, ou tudo está preenchido, falta grave, previsão no contrato social, a concordância da maioria dos sócios e mais da metade do capital social, oportunidade de defesa. Ou tudo isso está preenchido, ou eu vou ter que recorrer ao judiciário. E a possibilidade do judiciário só não estava prevista exatamente na legislação sobrelimitada, mas já tinha essa previsão no CPC de 39, que falava sobre dissolução de sociedade e apuração de haveres, e aliás o CPC de 39, nessa parte, ainda continua em vigor. Quando a gente fala de apuração de haveres, o procedimento que a gente usa e a dissolução da sociedade e a exclusão, o procedimento que a gente usa é do CPC de 39, até que venha uma lei que regule essa questão. Por isso que em qualquer código, logo depois do CPC de 73, você olha lá um pedacinho do CPC de 39, você fala, ué, mas por que deixaram aqui? É só para saber de onde veio? Não, é porque aquela parte lá do artigo 665 do Código de 39 continua em vigor. Essa parte de dissolução de sociedade, portanto, a gente tem que usar esse ordenamento. Respondemos? Beleza? Espero que as dúvidas dos nossos amigos tenham esclarecido também a sua dúvida. Mas vamos ver agora se você pode ser testado? E aí, tá pronto para o nosso próximo bloco? Nosso próximo bloco é o nosso quiz jurídico. Perguntas para a gente testar o nosso conhecimento sobre o tema de hoje. Espera mais um pouco que a gente volta já. Abraça essa causa. Estamos de volta ao nosso programa Apostila, falando hoje sobre sociedade limitada. E esse é o nosso momento do quiz jurídico. Vamos testar os nossos conhecimentos para ver o que ficou mesmo do nosso encontro de hoje. E claro, você sabe, os nossos amigos participantes aqui do VesteCom, quem fizer a maior pontuação vai ganhar aqui, olha, o kit apostila, que são 2 livros aí. Claro que não é, olha, um prêmio pronto, né? É para incentivar mesmo a continuar a estudar. E os nossos amigos que já viram os livros ficaram todos, olha, eu quero, vai ter assim uma disputa boa hoje aqui. Pessoal da Universidade do Piauí também vai testar os conhecimentos e você também vai verificar aí qual que é a certa de cada uma das nossas perguntas. Vamos então começar
a fazer as nossas perguntas, ver aí o que é certo, o que é errado, e os nossos amigos vão votar aqui ao vivo para a gente ver quem faz a maior pontuação. Vamos à nossa primeira pergunta. Na sociedade limitada, o capital social 1. É composto por bens, dinheiro ou prestação de serviços. 2. É composto apenas por dinheiro. 3. É composto apenas por bens. 4. É composto apenas por bens ou dinheiro. Valendo! Vamos então à alternativa correta? É composto apenas por bens ou dinheiro, era o número 4. Claro, nessa altura você já sabe que hoje, na sociedade limitada, só posso contribuir, também na SA, viu? Com dinheiro ou com bens. Essa informação aparece no artigo 1055 do Código Civil. Mas já que nós estamos estudando, será que em alguma sociedade o sócio pode apenas prestar serviços? Ainda pode. Na sociedade simples, mas tem que ser puramente simples. E detalhe, hein? Quando ele presta apenas serviços, ele não tem de fato uma cota do capital social. Tanto é que a sua participação é em cima da média do que os outros receberam. Então, de qualquer forma, não existe a formação do capital social pelo meu trabalho, pela minha ideia. Tem que ser por um bem que vai ser avaliado por nós mesmos, de uma forma caseirinha, não precisa contratar ninguém não, uma avaliação de bens ou então uma quantia em dinheiro. E esse capital social é expresso em moeda nacional. E aí, acertou? Deu para fixar o conteúdo? Ótimo! Vamos então à nossa próxima pergunta. O capital social, 1, é dividido por cotas de valores iguais. 2, é dividido por cotas de valores iguais ou desiguais. 3, é dividido por ações. 4, é dividido por cotas que podem atribuir direitos diferenciados. Valendo? Vamos então à alternativa correta? É dividido por cotas de valores iguais ou desiguais. Essa informação aparece logo no caput do 1055. A gente viu que se tiverem valores iguais, que é a forma mais usada, é mais comum e é até a melhor na prática, se houver uma sucessão, um falecimento, se houver uma partilha em virtude de uma separação judicial, essa é a melhor forma mesmo. Mas as tais das cotas desiguais são possíveis. Agora, tinha uma frase que talvez você tenha tido dúvida. Será que as cotas podem atribuir direitos diferenciados? Olha só, de acordo com o Departamento Nacional de Registro de Comércio e também com grande parte da doutrina, as cotas não podem atribuir direitos diferenciados. Quem pode fazer isso são as ações da SA. Aí sim, eu posso ter direito de voto, preferência patrimonial, mas não na limitada. Na limitada, quem tiver o maior número de cotas, manda mais. É assim. Não tem cota que dá um direito especial. Mas essa ideia está sendo alterada, está sendo construída e talvez muito em breve a gente já encontre aí posicionamento no sentido de cotas com direitos diferenciados. E aí, fácil? Vamos para a próxima? Próxima pergunta. A responsabilidade dos sócios na sociedade limitada, 1. Limita-se à integralização das cotas que subscreveu. 2. É ilimitada em relação às dívidas da sociedade. 3. Ocorre na medida da integralização das cotas que subscreveu e solidariamente até o valor que falta a ser integralizado. 4. Não existe, já que a sociedade responde sozinha pelas obrigações assumidas. Valendo? Vamos então à alternativa correta?
ocorre na medida da integralização das cotas que subscreveu e solidariamente até o valor que falta a ser integralizado. Olha só, na limitada, artigo 1052 do Código Civil, primeiro, cada sócio responde pela sua parte. Como que isso é falado juridicamente? Cada sócio responde pela integralização, colocar na sociedade o que ele subscreveu. E todos respondem solidariamente pelo que falta a ser integralizado. Agora, olha só, tinha um detalhe aqui nessa pergunta que vale a pena a gente conversar. Tinha uma frase que dizia assim: a sociedade responde sozinha pelas obrigações assumidas. É verdade que quando tem personalidade jurídica, é a pessoa jurídica que é atingida em primeiro lugar. E em algumas sociedades eu posso atingir o patrimônio dos sócios. Em algumas de forma ilimitada, em outras como a limitada, só no limite do que falta ser integralizado. Mas é primeiro a sociedade, hein? E se não foi tudo integralizado, o patrimônio do pessoal dos sócios entra na história também. Vamos então para a nossa próxima pergunta? Vamos a ela. O sócio remisso. 1. Apenas pode ser cobrado judicialmente. 2. Pode ser cobrado ou excluído da sociedade e o valor já disponibilizado deve ser retido como penalidade. 3. Pode ser cobrado ou excluído da sociedade e o valor já disponibilizado deve ser devolvido. 4. Apenas pode ser excluído judicialmente. Valendo? Vamos então à alternativa correta. Pode ser cobrado ou excluído da sociedade e o valor já disponibilizado deve ser devolvido. Olha só, quem determina essa regra é o artigo 1058 do Código Civil, junto com o artigo 1004. Sócio remisso é o sócio que não integralizou. E esse sócio, ele pode ser, claro, excluído, desde que a gente devolva a parte dele, e pode também ser cobrado judicialmente. Mas olha só, se ele for cobrado judicialmente, o problema não está resolvido, hein? Porque enquanto o capital não for integralizado, os outros continuam respondendo e, portanto, ainda persiste o risco patrimonial. Uma outra forma de resolver o problema seria talvez reorganizar as cotas, aumentando de um, diminuindo de outro, aceitando um terceiro. Mas veja, nessa situação, os outros sócios estão assumindo o problema que era de um deles.